Sejam bem-vindos de volta ao Baú IPP. Eu sou a Daisy e estarei novamente aqui com vocês para relembrar mais uma bela pregação. E hoje ela é de janeiro de 2013, com o atual pastor Jonatas Camargo, que na época ainda era seminarista. O tema é Santidade. E fica aí com vocês a enquete, que é: você reconhece realmente a santidade de Deus? Saúde, amada igreja, com a graça e paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler todos juntos apenas o verso de número 9. 1 João, capítulo 3, vamos fazer todos juntos a leitura do verso 9. 1 João, capítulo 3, versículo 9, leiamos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós vamos falar hoje sobre santificação. Santificação, o maior desafio da vida cristã. E esse talvez seja um assunto muito sério. Porque quando nós olhamos as nossas vidas, por mais que nós nos esforcemos, sempre nós vamos encontrar algo de errado em nós. Portanto, a exposição desta manhã não é para a pessoa que está ao seu lado, não é para aquele que você de repente pensou que poderia estar aqui ouvindo, mas é justamente para a minha vida e para a sua vida em especial. Falar sobre santificação como um dever, como um desafio da vida cristã é algo sério, porque é justamente a nossa luta contra o pecado. E diante dessa realidade eu quero te convidar a curvar sua cabeça, e nós vamos falar com Deus. E eu quero que você peça a Deus para que Ele te ajude a prestar atenção na exposição da palavra nesta manhã. Peça a Deus para que Ele te ajude a ouvir com atenção as verdades que serão ditas aqui, conforme a palavra de Deus. Peça a Deus para que esta manhã não seja apenas mais uma na sua vida, mas seja uma manhã diferente e especial. Peça a Deus para que Ele confronte o seu pecado, para que Ele mostre aquilo que está errado em você, para que você consiga começar a viver, ou continuar a viver, uma vida de santificação. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a Tua palavra, e nós pedimos para que o Senhor nos encha com o Teu Santo Espírito. Senhor, este é um assunto muito sério. É um assunto difícil de ser tratado, porque todos nós estamos dentro desta expectativa do Senhor para nós, que é uma vida reta de santidade. Por isso, ó Deus, prenda a nossa atenção na Tua palavra nesse momento. Senhor, nos faça ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Que seja uma manhã diferente na vida de cada um dos irmãos aqui, na minha vida. Senhor, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É difícil falar sobre santificação porque isso envolve todas as pessoas. Criança tem pecado, adolescente tem pecado, jovem tem pecado, adultos têm pecado, pastores, líderes, presbíteros, pessoas de pouco tempo na igreja têm pecado, pessoas de muito tempo na igreja têm pecado. E a isso nós chamamos de depravação total do homem, ou estado de queda do homem, a sua incapacidade de não pecar. Por mais que você se esforce, e isso é sério, por mais que você lute para não cometer um erro sequer, certamente você cometerá muitos. Por isso que falar sobre santificação é um grande desafio, porque é algo que também serve para a minha vida, porque eu também sou pecador. Por isso que Deus precisa falar ao meu coração e precisa falar aos nossos corações, porque santificação é algo muito sério, é o desejo de Deus para as nossas vidas. Vamos ver algumas coisas sobre o que é santificação. Santificação é agradar a Deus através de nossas vidas. Santificação deve ser o objetivo de vida de quem já foi regenerado e justificado. Falando nisso, eu quero deixar uma explicação melhor desses termos. Primeiramente, a ideia do que é ser um regenerado. A regeneração é uma ação instantânea
de quebrantamento que se dá no ato da nossa conversão. É algo que acontece ali, naquele momento em que Deus toca os nossos corações, muda as nossas vidas e nós nos entregamos com os corações quebrantados a Ele. Isso é regeneração, uma obra instantânea que acontece no dia que Deus tocou o seu coração. E que eu creio que certamente muitos aqui já passaram por esta fase da sua vida cristã. Justificação é um ato legal, onde Cristo, o nosso advogado junto ao Pai, como nós já lemos na liturgia desta manhã, ele chega diante de Deus e fala: olha, está aqui. O preço de todos os pecados do Jonatas eu já paguei na cruz, no lugar dele. A justificação é um ato em que Cristo justifica a nossa salvação. O diabo nos acusa e fala: olha, mas ele não é digno de estar no céu. E Cristo justifica a nossa entrada falando: olha, ele é digno não pelas ações dele, mas por aquilo que eu fiz na cruz, no lugar dele. Santificação, então, é um processo. Enquanto a justificação e a regeneração é algo instantâneo que Cristo faz e fez por nós, de forma totalmente passiva da nossa parte, porque nós não temos nenhum tipo de mérito ou envolvimento, tanto na regeneração como na justificação, é tão somente um ato de Deus em nossas vidas. A santificação não. Na santificação nós temos uma participação ativa. É a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos movendo a ter o caráter de Cristo, mas uma responsabilidade humana que nós temos de agradar a Deus. A santificação é um processo que só vai ser completado, que só vai ser vivido de forma plena quando nós estivermos no céu com Cristo. Meus irmãos, nós temos na Bíblia inúmeros textos, exemplos, que nós poderíamos usar para falar sobre santificação. Mas se nós fôssemos fazer isso só nesta manhã, não seria possível. Portanto, talvez durante a exposição você possa ouvir alguma frase, ouvir até mesmo algum texto e pensar: puxa vida, tem aquele outro texto que também diz isso, tem aquele outro exemplo na Bíblia que também fala isso. E claro, santificação é o propósito de Deus para o ser humano. Portanto, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, vai nos mostrar como podemos ser santos. Mas nós vamos nos deter aqui neste texto de João, em especial em toda a primeira carta, vendo o que é santificação. E o nosso propósito esta manhã é mostrar o porquê nós devemos abraçar este grande desafio e como nós podemos fazer isso na prática, no nosso dia a dia. Para que você organize aí na sua mente. Santificação é o maior desafio da vida cristã. E hoje nós vamos aprender o porquê nós devemos viver em santidade e como nós podemos fazer isso de forma prática no nosso dia a dia. Vamos lá. Primeiramente, por quê? Por que nós devemos abraçar este desafio de sermos santos? Por que você tem que prestar atenção nessa mensagem hoje? Por que você tem que, de fato, estar com seus ouvidos bem abertos para ouvir a palavra de Deus nesta manhã? Não que nos outros dias isso não seja uma verdade, porque é. Mas, em especial, porque que Deus deseja para nós a santificação. Vamos lá. João capítulo 17, versículo 17, a oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que eu devo buscar esse desafio da santificação? Primeiramente porque Cristo pede isso ao Pai. Cristo pede para que nós sejamos santificados e pede para que o Pai nos auxilie neste trabalho. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você deve abraçar o desafio da santificação, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Efésios 1, 4 nos diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Antes que você viesse a existir, antes que os seus pais, seus avós viessem a existir, antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado, planejado e concebido a sua criação com um propósito específico, para você ser santo e irrepreensível. Filipenses 2, versículo 12 e versículo 15, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual
resplandeceis como luzeiros do mundo. É o desejo de Deus para as nossas vidas. Sermos diferentes, diferentes na nossa sociedade, diferentes neste mundo. Agradá-lo através do cumprimento dos seus mandamentos. Olha que coisa especial. É um propósito de Deus na sua vida. É um plano de Deus na sua vida. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Veja o que diz a palavra de Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sabe por que a gente deve abraçar esse grande desafio? Porque é o desejo de Deus para as nossas vidas. E aí tem uma coisa muito séria. Porque muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, nós queremos ver os grandes feitos de Deus em nossas vidas, nós queremos ser usados tremendamente pelo Senhor dentro da obra dele, mas nós não queremos nos santificar. Mas nós não queremos abraçar esse desafio do Senhor para as nossas vidas. Veja que em toda a palavra nós vamos ver isso de forma muito clara. Josué, quando ele recebe do Senhor a ordem, dizendo para que o povo passe o Jordão, o Senhor é muito claro a falar, olha, manda o povo se santificar, porque eu vou operar grandes maravilhas no meio do povo. Davi, quando vai instaurar todas as questões religiosas dentro do templo, do novo templo, Davi convoca os levitas e fala, olha, santificai-vos. Ageu, quando vai dar início à reconstrução do templo, ele vira para o povo lá no capítulo 2 e fala, olha, santifiquem-se, antes de pôr pedra sobre pedra. Por falta de santificação, Ananias e Safira caíram mortos diante da igreja. A grande questão é que muitas vezes nós queremos ver os grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos restaurar o nosso casamento. Nós queremos, de repente, ter um ano bem-sucedido. Fazemos excelentes planos. Mas o grande problema é que nós não queremos assumir um compromisso sério com Deus de abandonar o nosso pecado. A grande questão é que muitas vezes os jovens querem ter um casamento abençoado no futuro, mas continuam tendo prática de relações sexuais ilícitas antes do casamento. Os adultos querem ser abençoados na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua carreira, mas continuam tendo prática de desonestidade em relação aos seus patrões, em relação ao próprio Deus. O grande problema é que muitas vezes nós queremos fazer um louvor abençoado para a glória de Deus, mas nós não queremos abandonar o pecado que está dentro de nós. Nós queremos preparar lindos e belos sermões, grandes aulas de escola dominical, mas nós não queremos abandonar o nosso eu. Por isso que a santificação é algo tão necessário em nossas vidas. Quando nós lemos lá em 1 João, e isso já foi lido também em nossa liturgia, nós vemos que o Senhor nosso Deus, Ele é luz, e nele não há treva nenhuma. Não há treva nenhuma. Não há possibilidade de ter associação do seu pecado com a obra de Deus. Muitas vezes nós, com as nossas mãos imundas do pecado, queremos tocar naquilo que é santo, naquilo que é do Senhor, e fazer a obra do Senhor. Ageu vai nos advertir muito seriamente acerca disso. Leia depois na sua casa. Quando ele vai falar, olha, assim é a nação de Israel. Tudo que ela toca, ela torna imundo, porque está cheia de pecado em seu coração. Às vezes a gente se prepara tanto para dar uma aula de escola dominical, mas não dobra o joelho no chão para confessar o nosso pecado. Às vezes a gente se prepara tanto, ensaia tanto, para cantar no coral, para tocar no grupo de louvor, mas não dobra o joelho para confessar os nossos pecados. Mas não avalia as nossas vidas, pensando, puxa vida, Senhor, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar para te agradar. Às vezes a gente se dedica tanto à teologia, faz estudo das línguas originais, se prepara em tantos sentidos, da parte homilética, exegética, para preparar um bom sermão, mas também falta muitas vezes da liderança, dos pastores, dobrar os joelhos no chão e falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, mostra para mim onde eu estou errando, onde eu estou falhando. Santificação é algo sério, meu irmão.
é o desejo de Deus para a sua vida. Você não existe aqui no mundo se não for para agradar ao Senhor, e você agrada a Deus vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida nos padrões de Cristo, vivendo uma vida de renúncia ao pecado, de renúncia ao velho homem. Essa é a advertência que nós vemos aqui na carta de Pedro, quando ele fala, olha, não vivam mais como antigamente, no tempo da vossa ignorância, mas agora vivam conforme aquele que vos chamou, Jesus Cristo. Vivam conforme a santidade daquele que chamou a você. Não foi qualquer um. Não foi o sangue de qualquer um. Não foi a ação do Espírito Santo de qualquer pessoa que moveu o seu coração. Foi a ação de um Deus santo. E Ele exige, no mínimo de nós, de todos nós, a santidade. Continuando, 1 Pedro, versículo 17 a 21. Volte seus olhos ao texto. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Você tem que aceitar o desafio de uma vida de santificação, primeiro porque é o propósito de Deus em sua vida, e segundo por conta da obra de Cristo. Veja que aqui no texto que nós lemos em Pedro, há uma advertência em relação à seriedade desse desafio. Ele fala, olha, vocês precisam viver o padrão, porque a vida de vocês, a vida cristã de vocês, a salvação de vocês, a nossa salvação, ela não foi comprada com ouro e prata, ela não foi comprada com absolutamente nada corruptível, mas ela teve um preço caríssimo, o sangue de Cristo. Isso é muito sério. Você não está aqui a troco de nada. Para que eu e você nós estivéssemos aqui. E mais, para que eu e você estejamos lá no céu, muito em breve. Um preço muito alto teve que ser pago. O sangue de Cristo Jesus vertido na cruz em nosso lugar. Veja lá em 1 João. Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Capítulo 2, versículo 2. Ou seja, na cruz ele substitui as nossas vidas ali no madeiro. O que era para eu e você ter pagos, ele pagou. Agora veja no capítulo 3 de 1 João, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, portanto não conheceu a Ele mesmo. Veja como é grande o amor de Deus por mim e por você. Ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. E isso só foi possível porque Cristo pagou o preço na cruz em nosso lugar. Eu dividi a carta de João, os primeiros capítulos, em 3 grandes sessões. E essas 3 sessões elas vão trazer um paralelo bem interessante. Cristo, como sendo Deus, que é o grande objetivo de João, mostrar que Cristo é Deus. E este Cristo sendo sem pecado, sendo perdoador, sendo advogado, justificador e meio de adoção. O homem como pecador incapaz de se salvar. Cristo como solução para este problema. E algo que é fantástico. Em todos eles, a resposta para isso, para esta verdade, é a vida de santificação. Para que você entenda um pouco melhor isto, se você acompanhar na sua Bíblia, a primeira epístola de João, do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, você vai ver que Cristo vai ser apresentado como Deus. Cristo é luz, nele não há trevas. Qual é o resultado disso? O cristão verdadeiro está na luz e não nas trevas. É o que o versículo 5 ao 7 vai dizer. Que aqueles que de fato são verdadeiros filhos de Deus, esses estão na luz. O texto continua dizendo que todos nós somos pecadores quando entra naquela seção bem conhecida, a partir do verso 8. Se você diz que não tem pecado, você é mentiroso, portanto, confesse o seu pecado. A incapacidade do homem de viver plenamente sem pecar.
Depois o texto vai mostrar a solução para esse pecador. A solução para esse que já reconheceu que, por mais que ele se esforce, ele continuará pecando. Apresenta Cristo agora como solução deste problema. Cristo como sendo nosso advogado e propiciação. Agora veja o resultado desta realidade. Se você ver o versículo 3 do capítulo 2, olha aí na sua Bíblia, diz o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Veja o que João está fazendo aqui. Ele está apresentando Cristo como Deus, ele está apresentando o homem como pecador incapaz de se salvar, ele está apresentando Cristo como solução para a salvação do homem, e mostra o seguinte, que a partir do momento que o homem entende seriamente isso, o que ele faz? Cumpre e guarda os mandamentos. É a mesma coisa que Paulo vai fazer lá em Romanos, depois de apresentar do capítulo 1 ao capítulo 11, todo o plano de salvação, ele fala, olha, o mínimo que vocês fazem é apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o culto racional de vocês. Veja um outro exemplo nesta mesma ideia. Versículo 7 e 8. João agora começa a apresentar novamente a Cristo, como sendo aquele que é luz e que cumpre os mandamentos e deixa novos mandamentos. Mais uma vez, João vai apresentar também o problema do pecado. E o problema aqui é não amar ao irmão e continuar em trevas. Ou seja, Cristo como Deus, como sendo aquele que nos dá mandamentos, o homem como sendo um pecador incapaz de agradar a Deus por suas próprias forças, e a solução. Veja aí, Cristo como solução completa. Versículo 12 e 14 do capítulo 2. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, do nome de Cristo. E mais uma vez, qual que é o resultado? Quando nós entendemos que somos incapazes, que Cristo é Deus e que Ele nos salvou. Veja aí versículos de número 18 a 26. Nós vamos viver e permanecer na verdade. Nós vamos estudar a Bíblia e se apegar naquilo que é verdadeiro. Nós vamos evidenciar a ação do Espírito Santo em nós, versículo 20, 27 a 29 do capítulo 2 de 1 João. Ou seja, João vai fazer esse ciclo várias vezes na sua carta, apresentando Cristo como Deus, o homem como pecador, Cristo como solução do pecado do homem e a santificação como resposta do homem a este ato misericordioso de Deus que é a salvação. Olha que coisa linda e fantástica. Mas se você entendeu que Deus já te salvou, que isso custou caro, e você entende que agora você deve abraçar esse desafio. Se você entendeu que de fato Cristo verteu o sangue dele na cruz para que você tivesse agora uma vida diferente, eu quero propor a você que a gente veja um pouquinho de como nós podemos fazer isso na prática. Nós primeiramente apresentamos o porquê aceitar este grande desafio da vida cristã, que é a santificação. E agora nós vamos ver rapidamente como nós podemos fazer isso na nossa vida prática. Ainda pensando nesta ideia geral da primeira carta de João, nós temos questões bem práticas acerca da santificação. Como eu disse, João sempre vai apresentar respostas. E nós vamos ver aqui, rapidamente, 7 formas como João mostra a resposta do homem vivendo em santidade para agradar a esse Deus que lhe salvou. Primeira, versículo 3 do capítulo de número 2. Ora, sabemos que temos conhecido por isto se guardamos os seus mandamentos. Você quer viver em santidade? Você quer e entender o que precisa de santificação na sua vida? Comece a guardar e cumprir os mandamentos de Deus. Comece a guardar e cumprir os mandamentos de Deus. Não vai mais pela cabeça dos outros. Não vai mais pelas suas opiniões, pelas suas paixões, pelas suas vontades, por aquilo que você acha ser certo ou errado. Comece a ler a palavra de Deus. E na medida do que você for lendo a palavra de Deus, vai pedindo ao Senhor, Senhor, mostra para mim aquilo que eu estou errando, aonde eu estou falhando, para que eu possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, obedecer e cumprir os seus mandamentos. Isto é a resposta de quem é um verdadeiro cristão. Segunda forma prática de como nós podemos viver em santificação, buscando ter o caráter de Cristo. Capítulo 2, versículo de número 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não dá para você ser cristão se você não evidenciar em você o caráter de Cristo. E a questão é bem simples, será que você tem feito isso lá no seu serviço, como marido,
como esposa, como filho, como profissional? Será que você tem evidenciado o caráter de Cristo dentro do seu relacionamento, no seu namoro, nas suas amizades, no seu testemunho? Será que Cristo faria o que você tem feito? E a vida de santificação é justamente isso, é olhar e falar: Senhor, qual é o padrão de Cristo? Eu quero ser e ter este padrão. Eu quero ser santo como Ele é santo. Eu quero evidenciar em minha vida aquilo que Cristo fez. Isso é buscar a santificação. Terceira forma prática como nós podemos viver em santidade para a glória de Deus. Não amando o mundo nem as coisas que há no mundo. Capítulo 2, versículo 15. Veja aí: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não dá, meu irmão, para você ser crente, sair da igreja, entrar num bar, fazer uso de um monte de bebida alcoólica, postar as fotos ainda lá nas redes de relacionamento e achar que isso está evidenciando o caráter de Cristo. Não dá para você ficar mantendo relacionamentos ilícitos fora do casamento. Não dá para você maltratar a sua esposa e achar que está evidenciando o caráter de Cristo. Isso significa amar as coisas do mundo, seguir a forma e o padrão do mundo. O que Deus está nos convidando a fazer é justamente o contrário, é não amar as coisas do mundo. E o texto vai mais além quando ele fala essa ideia de não amar, é não ter prazer. E o grande problema é que parece que cada vez mais nós estamos tendo prazer em pecar. O jovem cai no pecado da sexualidade antes do casamento, parece ter prazer naquilo, divulgar aquilo e continuar repetindo o mesmo erro. Nós adultos esquecemos de ler a palavra de Deus, de orar, dedicamos tempo a um monte de coisa e parece que temos prazer em tudo isso. É mais prazeroso estar nas nossas festas, no convívio com os nossos amigos, do que estar debruçado na palavra de Deus. E quando a palavra nos diz: não tenham prazer nessa forma de vida. O pecado na vida do cristão é um acidente, é motivo de tristeza, é motivo de lágrima. Quando alguém mostra o seu pecado, quando a palavra de Deus mostra para você que você está errando, você não deve rir, você não deve se alegrar, você deve chorar. Porque este pecado que você está cometendo teve um preço caro, que foi o sangue de Cristo. Quarta forma como nós podemos viver na prática de uma vida de santificação, evidenciando a ação do Espírito Santo em nós. Capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27 e 29 do capítulo 2. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você precisa evidenciar a ação do Espírito Santo em sua vida. Como que você pode fazer isso? Se você for lá em Gálatas, no capítulo 5, e ver os frutos do Espírito Santo, veja o que significa evidenciar na sua vida e no seu caráter a ação do Espírito Santo de Deus. Não é falar em línguas, não é dar um glória a Deus, não é sair chorando: ó Senhor. Não significa isso, o ser cheio do Espírito Santo e evidenciar a ação do Espírito Santo. É muito além. Veja quais são os resultados da ação do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você tem essas coisas, se você está buscando essas coisas, você está buscando e desejando evidenciar a ação do Espírito Santo. A quinta forma como nós podemos viver na prática a questão da santificação. Veja aí capítulo 3, versículos 6 a 10. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o texto vai continuar dizendo que a prática do pecado é uma grande demonstração de que nós não fomos alcançados pela graça de Deus. Viver em santificação, buscando na prática agradar a Deus, é não viver na prática do pecado, repetindo os mesmos erros. Toda vez que eu falo disso, eu gosto de ilustrar da seguinte maneira.
Quando vocês olham aqui o meu estereótipo físico, certamente vocês devem imaginar que eu não pratico esporte. O máximo, talvez, jogar bola uma vez por ano ali no acampamento da igreja. Agora, quando eu penso nisso, eu não posso afirmar, olha, eu pratico o esporte físico, futebol. Não. O máximo que eu faço é jogar uma vez por ano. Prática é algo constante. Prática é algo que você faz todo dia. E a grande questão é a seguinte: qual o pecado que você está cultivando dia a dia? Errar, você vai errar. Só que a questão é a seguinte: toda vez que nós erramos, a gente precisa parar e falar, Senhor, eu quero mudar. E lutar para mudar. E não adianta passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e ficar repetindo ali o mesmo pecado. Isso significa que nós estamos vivendo na prática do pecado. Repetindo constantemente, diariamente, todos os dias os mesmos pecados. Talvez isso seja a ira do seu coração que você não consegue controlar. Talvez isso seja a forma grosseira como você tem tratado a sua família. Talvez isso seja a forma como você tem priorizado tudo, menos a Deus. Talvez isso seja muitos outros pecados, que certamente você os conhece e sabe que precisa lutar contra eles. A sexta forma como na prática nós podemos viver para agradar a Deus, viver em santificação, amando ao próximo. Capítulo 3, do versículo 11 ao 24, é um texto muito conhecido. Como é que você pode amar a Deus se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê? E João vai falar muito acerca de amor ao próximo. E a grande questão é essa: você quer viver para agradar a Deus? Ame o próximo como a si mesmo. Comece a cultivar isto em sua vida. Eu deixei, por último, uma sequência que está do capítulo 2, do versículo 18 ao 26. A sétima forma de nós vivermos em santidade, em santificação, para glorificar a Deus através das nossas atitudes, é permanecer na verdade. Estudando a palavra de Deus, capítulo 2, do versículo 18 ao 26. Nesse trecho, João ele vai mostrar que tudo aquilo que não é verdadeiro vai contra Cristo. E João faz um apelo aqui para aqueles cristãos. Ele fala, olha, permaneçam na verdade. Vocês têm a palavra de Deus, vocês têm aquilo que é verdadeiro, portanto, permaneçam naquilo que é verdadeiro. E Jesus, mais uma vez citando aquele texto da oração sacerdotal, santifica-os na onde? No quê? Na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Não dá para viver uma vida de santidade sem ler a Bíblia. Não dá para viver uma vida de santidade só erguendo a mão e chorando na presença de Deus. Tem que abrir o olho e ler a Bíblia. E isso é sério. O padrão de Cristo para a minha vida e para a sua está aqui na palavra de Deus. Está aqui na Bíblia. Você tem que ler. Você tem que estudar. Jonas, mas eu não entendo, é muito difícil. Quando chega ali nos profetas menores, aquele monte de profecia, fica tudo muito nebuloso. Conversa com o pastor. Chega, senta junto, lê a palavra. Continue estudando. Repita aquilo várias vezes até a hora que você tenha compreensão. Ore e peça ao Senhor para que Ele te mostre, para que Ele te ajude, para que Ele te dê perseverança em continuar lendo a palavra de Deus. Meus irmãos, santificação é algo sério, e muito sério. Nós vimos aqui o porquê que nós devemos ser santos. E o principal motivo é porque Deus nos chamou para isso, nos criou para isso. E viver em santidade é respeitar aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E nós vimos também aqui nesses exemplos de 1 João, como que nós podemos viver na prática agradando a Deus. Isso a gente faz obedecendo os mandamentos, buscando ter o caráter de Deus, evidenciando a ação do Espírito Santo em nós, amando o próximo, lendo a Bíblia, não amando o mundo nem as coisas que há no mundo. E agora eu quero que você pare um pouquinho e pense na sua vida. Nós já vamos encerrar. Eu quero que você pense um pouquinho como é que você tem vivido. Talvez você já tenha feito um monte de plano para esse ano de 2013. Talvez você já tenha falado assim, Senhor, eu quero ter uma vida diferente. Eu quero estar mais na tua casa. Senhor, eu quero me dedicar mais à minha família. Talvez os adolescentes já tenham feito aqueles propósitos, Senhor, eu quero dar um testemunho diferente com os meus amigos na escola. Eu quero abandonar as práticas do pecado. E eu não quero dizer que essas intenções são ruins, muito pelo contrário, glória a Deus, porque Deus manifestou isso em seu coração.
está te motivando a ter uma vida diferente. Talvez você já tenha assumido um monte de cargo esse ano aqui na igreja. Talvez você já tenha tido um monte de projetos na sua empresa. Talvez você esteja apenas esperando ver os grandes feitos, as grandes maravilhas de Deus na sua vida. Mas, meu irmão, eu quero te dizer que isso não vai acontecer enquanto você não assumir um propósito de santificação, de vida com Deus, de abandono do pecado. Eu quero que você curva a sua fronte agora, nós vamos orar. E se você entendeu o recado de Deus, se você entendeu que para que você seja usado por Deus em todas as coisas, para toda a boa obra, se você entendeu que você precisa se santificar para agradar a Deus, eu quero que você ore, pedindo para que o Senhor te ajude neste grande desafio. Vamos orar. Senhor Deus, nós pecamos constantemente. Senhor, por melhor que nós tentemos ser, ainda assim nós falhamos. Ainda assim nós entristecemos o coração do Senhor. Quantas são as práticas pecaminosas que nós temos em nossas vidas? Às vezes nós não temos lido a palavra de Deus, nós não temos orado, nós temos amado, temos vivido tendo prazer nas coisas do mundo. Nós queremos pedir ao Senhor, mostre-nos aonde nós estamos falhando. Corrija em nós, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, para que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos viver para o Teu louvor e para agradá-lo. Senhor, nos faz pensar um pouquinho no sacrifício de Cristo em nosso lugar. E por este sacrifício nós queremos agradecer neste momento. Agradecer porque mesmo nós sendo esses pecadores, mesmo sendo nós estes pecadores incapazes de fazer o bem por nós mesmos, incapazes de viver sem pecar, Senhor, nós queremos te agradecer porque por nós, quando nós estávamos ainda na contramão da Tua vontade para as nossas vidas, por nós o Senhor se entregou na cruz, verteu o seu sangue, para que nós pudéssemos agora ser chamados de filhos, para que nós pudéssemos agora entrar no céu, desfrutar da glória do porvir. Senhor, e muitas vezes nós ignoramos o preço do sacrifício do Senhor na cruz em nosso lugar. Vivemos de qualquer jeito, vivemos entristecendo a Ti. Que antes de qualquer plano que nós tenhamos em nossas vidas, que nós venhamos a ter este compromisso com o Senhor, de viver em santidade para Te agradar. Senhor, se esta palavra ainda não alcançou alguns corações que aqui estão, que o Senhor quebrante esses corações, que o Senhor comece a confrontar os erros e o pecado, para que também esses corações possam viver plenamente para Te agradar e Te adorar. Nós oramos e pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu espero que depois dessa pregação você consiga reconhecer verdadeiramente a santidade de Deus. Até o próximo programa.